Olá, minha gente, carnaval, né? E as redes sociais ficam bombando de polêmicas, né? Principalmente manifestação dos cristãos em relação ao escárnio da fé cristã e da figura, né, da pessoa de Jesus. E eu estava aqui meditando numa palavra e queria compartilhar com vocês sobre isso para a gente verificar se as nossas reações de repente estão alinhadas com os ensinamentos e as orientações de Jesus. Você pode conferir lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do 26, vai falar que quando Jesus estava ali no caminho, no Gólgota, no caminho para a cruz, que ele estava vivenciando os açoites, enfim, toda aquela cena que nós já sabemos, e que tinha uma multidão que o acompanhava, e dentre eles as mulheres que o amavam e que o seguiam, e essas mulheres choravam, se lamentavam e batiam no peito ao ver todo o sofrimento que Jesus estava passando ali, toda a humilhação. E quando Jesus vê essa cena, ele se volta para elas e diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorei antes por vós e por vossos filhos. E então ele profere ali dizendo: porque haverá um tempo que vão dizer para os montes e outeiros, caiam sobre nós. E então, assim, na sequência também você vê ali os religiosos, os guardas escarnecendo de Jesus, dizendo: salvou a muitos e não pode salvar a si mesmo, se é o Cristo de Deus, desça da cruz. Mas o que Jesus fala diante de tudo isso, né? Ele diz assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Porque Jesus viu ali que eles nem as mulheres entenderam, nem os escarnecedores entenderam que não era sobre salvar a si mesmo. Ele é a salvação, ele estava ali para nos salvar. E eles não estavam entendendo que a vergonha ali, o opróbrio ali não era da pessoa dele. Ele é perfeito, nunca pecou. O opróbrio que estava sobre ele era nosso, do nosso pecado. Mas naquele momento não se estava assimilando ainda isso. Mas assim, indo conferir então lá no capítulo 6 de Apocalipse, no sexto selo, vai falar sobre a visão desse Jesus crucificado, quando já ressurreto, reinando, né, à direita de Deus. Vai dizer que este cordeiro abriu o sexto selo, e quando ele abriu o sexto selo, houve um terremoto, houve uma convulsão da natureza. Vai dizer aqui que o sol se tornou negro, a lua ficou vermelha como sangue e as estrelas caíram do firmamento, e a natureza foi sacudida. Ele dá o exemplo aqui como a figueira quando é sacudida pelo vento e cai os figos, mesmo quando estão verdes, mesmo quando que não estejam maduros, foi tão forte que caiu. E aí ele diz assim, que o céu se recolheu como um pergaminho, se enrolou, e que toda esta barreira do mundo natural e espiritual saiu, e que então o mundo passou a ver ao trono de Deus e ao Cordeiro a olho nu. E aqui vai dizer que os reis da terra, grandes, comandantes, ricos, poderosos, enfim, toda classe de pessoas que não se cobriram dos seus pecados com o sangue de Jesus, que não se vestiram com veste de salvação, né? Vai dizer assim que eles disseram aos montes e rochedos: caí sobre nós, escondendo-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode suster-se? Então, aqui está falando do Senhor glorificado, do Senhor dos senhores, Rei dos reis, voltando para juízo. Então, assim, amados, eu quando olho para tudo isso, eu me pergunto: será que Jesus precisa que a gente defenda Ele? Né? Se nós acharmos que precisamos defender Jesus, nós não entendemos quem Ele é. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele venceu o mal, Ele venceu a morte. Não importa as encenações de escárnio que se façam sobre Ele, Ele é o Senhor. E um dia toda língua confessará isso. Está escrito, está determinado. E assim, sobre o juízo, às vezes eu vejo os cristãos dizendo: Jesus vai pesar a mão. A questão não é Jesus pesar a mão, a questão é Ele retirar a mão, Ele retirar a graça. Por enquanto a graça está
acessível. Então eu penso que da mesma forma como Jesus naquele momento da cruz disse: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem, nós temos que ter esse mesmo sentimento. Eu, quando vejo essas cenas, eu falo: Senhor, perdoa, eles não sabem o que estão perdendo, eles não entenderam o que é a vida, estão brincando com a vida, não entenderam a seriedade da existência humana, não entenderam a seriedade, a profundidade desse amor, desse plano de salvação de Deus para nós. Então eu entendo, amados, que Deus não quer que a gente se ressinta, Deus não espera que a gente se ressinta e queira defender a Jesus. Nós temos que nos compadecer, né, e interceder por essas pessoas, porque um dia nós também fomos ignorantes em relação a isso, e o Senhor nos chamou para perto de si, abriu o nosso entendimento, e eu acredito que é isso que Ele espera de nós, este mesmo sentimento de compaixão, de bondade, enquanto a porta da graça está aberta, porque quando o juízo estiver maduro, então o Senhor vai sacudir essa terra, mas é no tempo dele, quando tudo estiver determinado, quando se o fruto estiver verde ou maduro, não importa, no tempo dele tudo vai acontecer conforme está determinado. Então que nós tenhamos esta confiança e essa certeza de fé. Amém? Deus te abençoe.